Ontem à noite, a contar para o Brasileirão, o Cruzeiro de Mano Menezes deslocou-se ao estádio Couto Pereira, em Curitiba, para defrontar a equipa local e perdeu pela margem mínima de 1-0. Foi um jogo muito complicado, muito difícil, e quem tornou essa dificuldade foi a equipa do Cruzeiro, uma equipa sem dinâmica, uma equipa sem agressividade, uma equipa pálida dentro de campo e ainda por cima o Cruzeiro a viver das melhores fases desportivamente dentro das 4 linhas. Posso-vos dizer que a última derrota do Cruzeiro tinha sido com o Grêmio para a Copa do Brasil 17 de agosto e a última derrota para o Brasileirão foi com o São Paulo no dia 13 de agosto. Foram 13 jogos sem perder e ontem à noite, com grande tristeza e infelicidade minha, quando eu estava a assistir ao jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro perde em Curitiba com uma equipa muito acessível no que diz respeito à qualidade coletiva e individual na comparação entre o Cruzeiro e o Curitiba. Mano Menezes escalou o seguinte 11: Fábio na baliza, o goleiro Mito representou a baliza do Cruzeiro, lado direito Ezequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros Digão e Manuel, à frente tivemos uma dupla de volantes Henrique e Hudson, uma linha de 3 meias com Tiago Neves no corredor central, à direita Elber, à esquerda Rafinha e na frente Rafael Sobis. Um Cruzeiro meio adormecido, sem dinâmica, e também não foi uma equipa que soube resolver todos os problemas. Parecia uma equipa morta dentro de campo, sem criatividade. E então eu costumo por falar nos comportamentos e princípios de jogo de Mano Menezes, a equipa ao qual estou a analisar, e uma primeira fase que o Cruzeiro tinha sempre a sua primeira fase de construção, porque o Curitiba não pressionava muito alto e era o primeiro volante, era Henrique, que descia e depois fazia uma linha de 3 com Digão e Manuel. Uma linha de 3 possibilitava a subida dos laterais Ezequiel mais à direita e Diogo Barbosa mais à esquerda. Hudson era o segundo volante que procurava ali um jogo entre linhas para que o Cruzeiro avançasse para uma segunda fase. Foi muito difícil também analisar este jogo, porque as câmaras que estavam a filmar ou estavam a emitir o jogo do Cruzeiro em Curitiba tinham planos muito maus, uma câmara sempre a focar o jogador e não o jogo, o que me dificultou muito a minha análise. Aquela linha 3 da primeira construção, quando a bola passava para a segunda fase, no lado esquerdo era Diogo Barbosa que dava a profundidade através do corredor do lado esquerdo, quando o Rafinha depois procurava movimentos mais interiores. Era esta a dinâmica, a primeira dinâmica no corredor à esquerda da equipa de Mano Menezes. Diogo Barbosa abria, assumia esse corredor e Rafinha depois vinha para palcos mais interiores para também ter mais superioridade numérica no meio campo. Aqui Tiago Neves invadia o corredor mais à esquerda, era um jogador que descia muito da sua posição para tentar pegar no jogo e levar este Cruzeiro para a frente, para a sua organização ofensiva. Continuando no corredor do lado esquerdo, nem sempre Diogo Barbosa conseguia dar tal profundidade, porque havia certos momentos do jogo em que o Cruzeiro, na sua parte mais ofensiva, na organização ofensiva, apostava também em contra-ataques, e nesses contra-ataques Diogo Barbosa ficava mais recuado e era Rafinha que depois dava a largura ao ataque da equipa de Mano Menezes mais à esquerda. E aqui em que o Curitiba estava completamente desorganizado, à esquerda Rafinha, e depois vejam Rafael Sobis e Tiago Neves
a correr no sentido da zona de finalização, e o meia do lado direito, contrário ao posicionamento da bola, era certamente Elber. Portanto, do lado esquerdo ou subia Diogo Barbosa, ou então era Rafinha que dava a largura mais à esquerda do ataque do Cruzeiro. Do outro lado, os comportamentos eram exatamente iguais. Ou Ezequiel conseguia subir no corredor quando Elber assumia movimentos mais interiores, ou então era o próprio Elber que dava a largura mais à direita do ataque do Cruzeiro, enquanto na retaguarda ficava Ezequiel. Depois tínhamos Henrique e Hudson, que eram os volantes da equipa do Cruzeiro, e mais à direita tínhamos Henrique, que procurava apoiar o lado mais à direita. Do lado esquerdo tínhamos Hudson, que dava também o apoio às jogadas de envolvimento com Diogo Barbosa e Rafinha. Reparei também em alguma desorganização por parte do Cruzeiro com bola. Nesta imagem vejam a penetração ofensiva de Henrique. Henrique vai invadir uma zona que é da responsabilidade de Elber, e na minha opinião, já que o volante Henrique vai invadir a zona de Elber, Elber tem que sair da sua zona e vir para uma parte mais central. Eu coloquei umas setas, são as minhas ideias do que os jogadores do Cruzeiro deveriam fazer quando o Henrique vai invadir a zona de Elber. Elber teria que fletir um pouco mais para dentro, Tiago Neves tinha que aparecer mais à entrada da área, mais à frente no terreno, e depois vejam onde é que está Sobis, completamente perdido Sobis. Eu sei que é um centroavante móvel, mas tem que estar na zona de finalização, tem que estar no meio dos dois zagueiros. E depois reparem onde está Ezequiel. Ezequiel aparece também à entrada da área. Do lado esquerdo, mais organizado, Diogo Barbosa fletido um pouco para dentro e Rafinha mais à esquerda. Aqui quis vos mostrar que quando um dos volantes faz a penetração ofensiva mais à direita, neste caso Henrique, se fosse o lado esquerdo seria Hudson, a desorganização entre Ezequiel, Elber e o próprio centroavante Rafael Sobis. Alguma desorganização quando os volantes do Cruzeiro subiam no terreno. Mas depois havia outra peça fundamental, que era Tiago Neves. Tiago Neves é o vagabundo desta equipa do Cruzeiro. Não tem posicionamento fixo. Tiago Neves tenta pressa à esquerda, à direita, mais na frente, como assume posições muito recuadas para vir buscar jogo, mas na esmagadora maioria das situações do ataque do Cruzeiro, numa zona que não tem marcação nem direta nem zonal. A bola está no lado esquerdo da equipa do Cruzeiro, Diogo Barbosa e Rafinha muito bem posicionados, e depois reparem onde está Henrique. Não consigo entender como é que Henrique vai estar no envolvimento no raio de ação onde deveria estar Rafael Sobis. Tiago Neves aqui, e quis falar, Tiago Neves está a solicitar a bola, está numa boa posição, é ali que Tiago Neves desequilibra completamente a organização defensiva da equipa do Coritiba. Mais uma vez, Henrique vai fazer uma penetração ofensiva sem o Cruzeiro precisar que esse volante saia da posição, e mais uma vez Rafael Sobis não está posicionado da forma como deveria estar para criar perigo para a baliza do Coritiba. Na frente de ataque, com a mobilidade de Sobis, e é isso que Mano Menezes gosta, quer um avançado, um centroavante que saia da posição, mas para sair da posição tem que haver uma permuta de posicionamento. E eu vou sair dali porque sei que tenho um companheiro meu da equipa que vai assumir a minha posição, e isso ontem não aconteceu. Trocas por trocas, reparem onde está Rafael Sobis, que vem buscar jogo muito atrás, vem invadir a zona de Tiago Neves, e Tiago Neves depois vai para a zona de Sobis. Neste exemplo há certamente uma troca de Tiago Neves e Sobis, mas não há responsabilidade em termos de posição, por exemplo, com Rafinha e Elber. Fizeram a troca, Rafinha foi para a direita e Elber está na esquerda, e não pode acontecer quando o Cruzeiro tem a bola dentro do meio-campo do Coritiba
os dois meias, aqueles meias que formam a linha 3, Rafinha e Elber, não podem estar na linha do último homem do Cruzeiro, que aqui neste exemplo é Tiago Neves. Porquê? Porque se o Cruzeiro perde a bola neste instante, vocês reparem que só nesta imagem estamos a ver 6 jogadores do Cruzeiro. Ao perder a bola, dá a transição para o adversário e o adversário, com a sua velocidade, cria muito perigo para a defesa do Cruzeiro. Portanto, aqui as permutas de posicionamento existiu entre Tiago Neves e Sobis, mas há um desposicionamento em relação aos dois meias, até porque Diogo Barbosa está completamente colado à linha lateral e, na minha opinião, são muitos jogadores que formam a linha mais ofensiva do Cruzeiro, que, na minha opinião, existe sim, os meias têm que estar sempre na linha da bola. Quando o Sobis tem a bola mais recuado, os meias Rafinha e Elber têm que estar na linha da bola para prevenir o contra-ataque do adversário. Não só Sobis descia na vertical, ou seja, saía da posição e no corredor central descia, como também Sobis apostava no sentido horizontal, ou seja, Sobis iria cair nos corredores laterais, indicações de Mano Menezes, é assim que ele gosta de jogar, e Sobis neste exemplo está no lado mais à esquerda do ataque do Cruzeiro. Tiago Neves é o primeiro homem a invadir a zona de finalização e depois, quando o Sobis invade o corredor mais à esquerda, vejam onde está Elber, porque tinha trocado com Rafinha. Aqui mais um exemplo em que na linha da bola temos Elber e Tiago Neves e reparem depois um vazio, não tem apoio Sobis depois para tentar mudar o corredor da bola ou atrair a bola para o corredor mais central. Portanto, um Cruzeiro em que não criou grande dinâmica, nem muita intensidade, nem rapidez na troca de bola, um Cruzeiro sem criatividade, sem rotinas, muito desposicionado com bola, e depois o fator sem bola, um Cruzeiro sem bola é retranqueiro, já sabemos disso. Mano Menezes gosta de descer as linhas todas da sua equipa e defender dentro do meio campo, como podem ver nesta imagem. Um Cruzeiro muito recuado, à espreita de um contra-ataque. Vejam que Tiago Neves e Sobis são os primeiros homens a defender, mas realmente não pressionavam a primeira fase do Coritiba, e o Coritiba conseguia sempre, com uma vontade, construir o seu jogo a partir de trás para a frente. Depois, o Cruzeiro, quando não pressionava em cima, que era muito raro pressionar a primeira fase de construção do Coritiba, como é que se organizava? Organizava-se num 4-4-2, duas linhas de 4 e 2 avançados. Com muita infelicidade minha, o ângulo das câmaras que estava a filmar o jogo do Cruzeiro, não consegui um plano melhor para vos explicar, mas dá para ver que o Cruzeiro utilizava uma linha de 4 no meio campo, porque Rafinha e Elber desciam e formavam um cordão com Henrique e Hudson, os dois volantes, e os primeiros homens a defenderem era Tiago Neves e Sobis. Portanto, uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 meias, e depois os dois jogadores mais à frente era Tiago Neves e Rafael Sobis. Foi um jogo que não teve aquela vivacidade em termos de oportunidades de golo por parte do Cruzeiro. Um Coritiba muito fragilizado, um Coritiba muito fraco, um Coritiba que está a tentar a manutenção neste Brasileirão, e o Cruzeiro, depois de ter vencido a Copa do Brasil, poderia também combater mais arduamente neste Brasileirão para conseguir a melhor posição possível. Aos 33 minutos há o golo do Coritiba, que é um autogolo de Diogo Barbosa, mas eu agora vou passar os melhores momentos da partida e também falar um pouco sobre os lances que envolveram ontem o Coritiba e a equipa de Mano Menezes. Temos neste primeiro lance uma investida por parte do Cruzeiro, um cruzamento que não dá em nada, e depois Ezequiel faz um remate à baliza fraquinho. Coritiba tentava insistir também com remates de meia distância, não criando qualquer perigo a Fábio. O goleiro
do Cruzeiro. Cruzeiro aqui, uma investida de Hudson, que consegue livrar-se de vários jogadores, e Elber vai fazer um remate muito por cima, também não querendo perigo à baliza do Coritiba. No canto, Diogo Barbosa faz golo contra, autogolo, uma bola parada, cruzamento para a área, há um cabeceamento e Diogo Barbosa tenta tirar a bola e vai colocar a bola dentro da baliza com grande infelicidade para o Cruzeiro, que não merecia este golo. Não estava muito bem na frente de ataque, mas defensivamente não merecia este golo. Depois Rafinha aqui, num lance individual, vai rematar às pernas do defesa do Coritiba, e o Coritiba também, mais uma vez, apostava em remates fora da área, de longa distância, também não incomodando o Fábio. Mais um lance de ataque para o Coritiba, cruzamento com alguma violência, mas também não deu em nada. Mais uma investida do Coritiba, mais um remate fora da área por parte do jogador do Coritiba, só assim é que conseguia tentar fazer o seu golo. Cruzeiro aqui, uma investida de Tiago Neves, também um remate fora da área. Eram as duas equipas a tentar rematar fora da área, porque não estavam a conseguir penetrar no raio da finalização. Ou então por bolas paradas. Há um canto por parte do Cruzeiro e um remate seco de Rafinha a aproveitar uma segunda bola. Também neste remate a bola a sair ao lado por parte da equipa de Mano Menezes do Cruzeiro. Portanto, foi assim o jogo, poucas oportunidades como puderam ver nestes lances. O Cruzeiro perde, infelicidade para todos os torcedores porque queriam mais uma vitória da equipa de Mano Menezes. Eu fico por aqui, já há bastante tempo que não fazia uma análise ao Cruzeiro, falava sobre o Cruzeiro. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Joga Simples, desta vez ao Cruzeiro, que não foi cabuloso.